Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama deu um passo decisivo para consolidar sua estrutura defensiva ao renovar o contrato do goleiro Léo Jardim até o final de 2030. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira, após uma série de negociações lideradas pelo diretor de futebol Adimar Lopes e o staff do jogador. Com a nova assinatura, o Gigante da Colina garante a permanência de um dos pilares do elenco por mais 5 temporadas, reforçando a aposta no arqueiro como peça fundamental no projeto esportivo do clube. A renovação de Léo Jardim era uma das prioridades da diretoria vascaína desde o início da temporada. Após uma trajetória marcada por regularidade e desempenho sólido, o goleiro provou ser essencial para o time, especialmente em momentos decisivos. Desde sua chegada ao Vasco, no começo de 2023, ele disputou impressionantes 138 dos 143 jogos possíveis, demonstrando não apenas qualidade técnica, mas também uma incrível capacidade de adaptação ao estilo de jogo proposto pelos treinadores que passaram pelo clube. As conversas sobre a renovação avançaram significativamente após uma nova oferta apresentada pelo Vasco em uma reunião realizada na cidade de São Paulo, logo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O encontro contou com a participação do presidente Pedrinho, do CEO Carlos Amodeu e do empresário Paulo Pitombeira, da Talens Esportes, que representa o goleiro. A presença de Adimar Lopes, que já havia trabalhado com Jardim no Lille entre 2019 e 2020, foi determinante para destravar as negociações. Sua relação próxima com o staff do jogador ajudou a criar um ambiente de confiança mútua, facilitando o acordo. Além disso, a nova multa rescisória estabelecida no contrato reflete o valor estratégico que Léo Jardim tem para o Vasco. Fixada em 10 milhões de euros, aproximadamente 64,8 milhões de reais, a cláusula serve como uma proteção financeira importante, reconhecendo o impacto que o goleiro pode ter no mercado internacional caso desperte interesse de clubes europeus ou árabes. Essa medida demonstra que o Vasco está ciente da importância de preservar suas peças-chave enquanto busca fortalecer o elenco. Por outro lado, a renovação de Léo Jardim é mais do que uma decisão técnica, é uma declaração de intenções do clube. Nos últimos anos, o Vasco frequentemente perdeu jogadores importantes sem garantir reposições à altura, comprometendo seu desempenho em competições nacionais e internacionais. Agora, ao garantir a permanência de um titular absoluto, a diretoria sinaliza que está disposta a aprender com os erros do passado e construir um projeto sustentável a longo prazo. Léo Jardim, com sua experiência e liderança dentro de campo, será peça-chave nesse processo. É importante destacar que a renovação também reforça a identificação do goleiro com o clube. Apesar de ter contrato até o fim de 2025, com uma cláusula de extensão automática caso disputasse 50% das partidas na atual temporada, o Vasco optou por antecipar as tratativas e oferecer um vínculo mais longo. Esse gesto demonstra respeito e reconhecimento ao profissionalismo de Jardim, que desde sua chegada se tornou um dos nomes mais confiáveis do elenco. Por fim, a permanência de Léo Jardim até 2030 é um sinal claro de que o Vasco está investindo em estabilidade e planejamento. Em um momento de transição e reformulação, contar com um goleiro experiente e confiável é essencial para recuperar o prestígio do Gigante da Colina. Resta saber como essa decisão irá influenciar outras movimentações no mercado da bola e o futuro do elenco. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a renovação de Léo Jardim, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o futuro do Vasco. O clube demonstrou interesse em Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Como essa possível contratação pode impactar o meio-campo cruzmaltino? Vamos entender melhor essa história. O Vasco da Gama está de olho em uma contratação que pode redefinir o meio-campo do time para as próximas temporadas: Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense. A possibilidade de trazer o meia para São Januário já foi confirmada pelo jornalista Guilherme Palesi, Guipa, da Rede TV, que revelou os primeiros contatos entre os clubes.
Apesar das dificuldades envolvidas, a diretoria cruzmaltina vê na chegada de Ganso uma oportunidade única de fortalecer o elenco e resgatar o protagonismo do gigante da colina no cenário nacional. A ideia de contar com Ganso no Vasco não é nova. O jogador sempre foi admirado pela torcida vascaína, que enxerga nele um criador de jogadas capaz de dar dinamismo e qualidade ao setor ofensivo. Agora, com o técnico Fernando Diniz no comando, o interesse ganha ainda mais força. Diniz, que já trabalhou com Ganso tanto no Fluminense quanto no Santos, mantém uma relação de confiança com o meia e acredita que ele pode ser peça-chave para implementar seu estilo de jogo baseado em posse de bola e movimentação constante. Além disso, o treinador enxerga no atleta uma chance de recuperar o futebol que o consagrou como um dos maiores talentos brasileiros de sua geração. No entanto, a negociação enfrenta desafios significativos. Ganso, aos 34 anos, está na 5ª temporada consecutiva no Fluminense e acumula títulos importantes, além de uma forte identificação com a torcida tricolor. Sua saída, portanto, não será vista com bons olhos por parte da comunidade fluminense, especialmente em um contexto de rivalidade histórica entre os clubes. Apesar disso, o meia enfrenta momentos turbulentos no Flu, marcados por desentendimentos com o técnico Renato Gaúcho durante o Mundial de Clubes e uma perda gradual de espaço no elenco atual. Essa situação pode facilitar uma mudança de ares, especialmente se o Vasco apresentar um projeto esportivo atrativo. Outro ponto importante é a relação institucional entre os clubes. Fernando Diniz mantém uma boa relação com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, o que pode abrir portas para as tratativas. No entanto, a rivalidade entre Vasco e Fluminense pode dificultar a concretização do negócio, especialmente porque Ganso é visto como uma figura simbólica no elenco tricolor. Para convencer o Flu, o Vasco precisará oferecer uma proposta financeira robusta ou incluir alternativas criativas, como trocas ou compensações futuras. Por outro lado, a chegada de Ganso ao Vasco também levanta questões sobre sua adaptação ao novo ambiente. Aos 34 anos, o meia está em uma fase mais experiente de sua carreira, mas ainda demonstra qualidade técnica e visão de jogo acima da média. Seu estilo cerebral e habilidoso pode ser exatamente o que o Vasco precisa para resolver problemas no meio-campo e criar oportunidades para os atacantes. Além disso, o reencontro com Fernando Diniz pode ser um fator motivacional importante, já que ambos vivenciaram momentos de sucesso em passagens anteriores. Para o Vasco, a contratação de Ganso seria mais do que apenas uma solução técnica, seria um símbolo de ambição e planejamento estratégico. Nos últimos anos, o clube frequentemente perdeu jogadores importantes sem garantir reposições à altura, comprometendo seu desempenho competitivo. Agora, ao buscar um nome como Ganso, a diretoria sinaliza que está disposta a investir em peças diferenciadas para recuperar o prestígio do gigante da colina. Resta saber se o jogador aceitará o desafio e se o Fluminense estará disposto a liberá-lo. Por fim, a possível chegada de Ganso ao Vasco é uma aposta arriscada, mas cheia de potencial. Ele pode ser o líder técnico que o time precisa para voltar a brilhar no cenário nacional e internacional. Contudo, a diretoria precisará agir com cautela para evitar desgastes desnecessários e garantir que a transição seja positiva para todas as partes envolvidas. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o possível interesse do Vasco em Ganso, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o futuro do clube. Cauã Paixão será negociado em definitivo com o Leixões, de Portugal. Como essa saída impacta o futuro das categorias de base do Vasco? Vamos entender melhor essa situação. O Vasco da Gama está prestes a encerrar um capítulo na trajetória de Cauã Paixão, uma das promessas reveladas pelas categorias de base do clube. Após retornar de empréstimo ao Police Zitomir, da Ucrânia, o atacante de 21 anos será negociado em definitivo com o Leixões, clube que disputa a 2ª divisão de Portugal. A transação marca o início de uma nova fase na carreira do jovem jogador, enquanto o Vasco mantém parte dos direitos econômicos para garantir retorno financeiro em caso de valorização futura. Cauã Paixão chegou ao profissional do Vasco com grandes expectativas, mas sua passagem pelo time principal foi limitada. Apesar de ser considerado uma joia nas divisões de base, ele participou de apenas 4 jogos pela equipe principal, marcando um gol importante no empate contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca do ano passado. No entanto,
A falta de espaço no elenco e a necessidade de rodagem levaram o clube a emprestá-lo ao Police em junho de 2024. Na Ucrânia, o atacante teve uma experiência positiva, atuando em 19 partidas e marcando um gol, mas sua passagem foi prejudicada por uma lesão na reta final do empréstimo, o que reduziu suas oportunidades de mostrar seu potencial. Agora, com a venda em definitivo para o Leixões, Cauã terá a chance de se reencontrar em um ambiente mais adequado para seu desenvolvimento. O clube português, que disputa a segunda divisão, é conhecido por apostar em jovens talentos e oferecer condições para que eles amadureçam tecnicamente e fisicamente. Além disso, o atacante brasileiro encontrará companhia familiar no elenco, como o atacante Verton e o zagueiro Rafael Santos, ambos ex-Flamengo, o que pode facilitar sua adaptação ao novo país e à nova realidade. Para o Vasco, a negociação com o Leixões é uma decisão estratégica. Ao vender Cauã em definitivo, o clube resolve uma questão prática: dar minutos de jogo a um jogador que dificilmente teria espaço no elenco principal neste momento. No entanto, a diretoria cruz-maltina garantiu uma participação nos direitos econômicos do atleta, assegurando que o clube possa lucrar caso ele seja vendido no futuro. Essa prática tem se tornado comum no mercado da bola e demonstra uma postura mais inteligente e sustentável na gestão de jovens jogadores formados na base. Por outro lado, a saída de Cauã também levanta questões sobre o aproveitamento das categorias de base do Vasco. Nos últimos anos, o clube tem revelado diversos talentos, mas poucos conseguem se firmar no time principal ou ganhar projeção internacional. A decisão de negociar Cauã pode ser vista como uma forma de abrir espaço para novas promessas, mas também reflete a dificuldade de integrar atletas jovens ao elenco principal em um cenário de competitividade crescente. Para evitar que esses jogadores se percam no processo de transição, o Vasco precisará encontrar um equilíbrio entre manter peças importantes e liberar outras para ganhar experiência em outros clubes. Além disso, a negociação com o Leixões pode servir como um exemplo para outras movimentações envolvendo jogadores da base. Ao garantir uma fatia dos direitos econômicos, o Vasco não apenas protege seus investimentos, mas também incentiva a valorização de seus atletas no mercado internacional. Caso Cauã tenha sucesso em Portugal, o clube poderá capitalizar financeiramente, ao mesmo tempo, fortalecer sua imagem como formador de talentos. Por fim, a venda de Cauã Paixão ao Leixões é mais do que uma simples transação comercial, é uma aposta no futuro do jogador e na estratégia do Vasco de gerir seus jovens talentos. Embora sua saída represente o encerramento de um ciclo em São Januário, ela também abre portas para que ele mostre seu valor em um cenário mais favorável. Resta saber se essa mudança será capaz de impulsionar sua carreira e trazer benefícios tanto para o atleta quanto para o gigante da colina. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a negociação de Cauã Paixão, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o elenco vascaíno. Lloyd Augusto voltou a treinar com o grupo após resolver problemas familiares na Angola. Como esse retorno impacta o setor ofensivo do Vasco? Vamos entender melhor essa história. O Vasco da Gama recebeu uma notícia positiva nos últimos dias. Lloyd Augusto está de volta aos treinos após resolver questões pessoais relacionadas à saúde de sua mãe, que sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, na Angola. O atacante havia pedido licença ao clube para acompanhar de perto o estado de saúde dela, e sua ausência foi sentida no setor ofensivo durante as últimas semanas. Agora, com seu retorno ao CT Moacir Barbosa, o gigante da colina conta novamente com uma peça importante para reforçar o ataque em momentos decisivos do calendário. A ausência de Lloyd Augusto foi mais do que apenas uma lacuna técnica no elenco, foi também uma perda emocional para o grupo. Desde sua chegada ao Vasco, o atacante angolano se destacou não apenas por sua qualidade dentro de campo, mas também pela identificação com a torcida e o ambiente do clube. Sua velocidade, habilidade e capacidade de finalização tornaram-no uma opção diferenciada no time titular, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, que valoriza jogadores versáteis e dinâmicos no ataque. Com isso, a volta de Lloyd é vista como um reforço significativo para recuperar o equilíbrio ofensivo do time. Durante sua ausência, o Vasco enfrentou desafios para suprir a falta de opções criativas no setor ofensivo. Lesões, como a de Adson, e a adaptação de novos jogadores deixaram o time com poucas alternativas para variar o jogo e pressionar adversários.
A chegada de reforços como Thiago Mendes trouxe estabilidade ao meio-campo, mas o ataque ainda carece de profundidade e consistência. Nesse contexto, o retorno de Lloyd Augusto pode ser exatamente o que o técnico precisa para dar mais fluidez ao esquema tático e explorar diferentes formas de atacar os adversários. Além disso, o apoio oferecido pelo Vasco durante o período de afastamento de Lloyd demonstra o compromisso do clube em cuidar de seus atletas não apenas como profissionais, mas também como seres humanos. A diretoria e a comissão técnica garantiram total suporte ao jogador, permitindo que ele resolvesse suas questões familiares sem pressão ou prazos apertados. Esse gesto de empatia fortalece o vínculo entre o clube e o atleta, criando um ambiente de confiança e motivação. Agora, com sua volta, Lloyd terá a oportunidade de retribuir essa consideração com boas atuações dentro de campo. Por outro lado, o retorno de Lloyd Augusto também levanta expectativas sobre sua condição física e mental. Após um período longe dos gramados e envolvido em questões emocionalmente desgastantes, o atacante precisará de tempo para readquirir ritmo de jogo e retomar sua melhor forma. A comissão técnica já começou a monitorar seu desempenho nos treinamentos para avaliar quando ele poderá ser reintegrado ao time titular. Apesar disso, sua presença no banco de reservas já pode ser vista como uma solução imediata para dar mais opções ao técnico Fernando Diniz, especialmente em jogos decisivos como o clássico contra o Botafogo no próximo sábado, 12. Outro ponto relevante é o impacto emocional que Lloyd pode trazer ao elenco. Jogadores que retornam de momentos difíceis muitas vezes voltam com uma motivação renovada, determinados a superar adversidades e mostrar gratidão pelo apoio recebido. No caso de Lloyd, sua história de superação e dedicação ao futebol serve como inspiração para os companheiros de equipe. Além disso, sua identificação com a torcida vascaína cria uma conexão especial que pode ser decisiva em partidas importantes, onde o apoio das arquibancadas faz toda a diferença. Por fim, o retorno de Lloyd Augusto é mais do que apenas uma notícia positiva para o setor ofensivo do Vasco, é um lembrete de que o futebol vai além de números e resultados. É um esporte que une pessoas, supera desafios e celebra histórias de resiliência. Agora, com o atacante de volta ao elenco, o Gigante da Colina ganha não apenas um jogador talentoso, mas também uma fonte de energia e motivação para encarar os desafios que virão. Resta saber como ele se adaptará novamente à rotina de jogos e treinos e se será capaz de recuperar seu espaço no time titular. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o retorno de Lloyd Augusto aos treinos, vamos voltar nossa atenção para outra notícia importante que mexe diretamente com o futuro do Vasco. O clube renova com Léo Jardim até 2030, garantindo segurança entre as través. Como essa decisão impacta o planejamento do Gigante da Colina para os próximos anos? Vamos entender melhor essa situação. E aí, torcedor vascaíno? O que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do Gigante da Colina? Como vê a renovação de Léo Jardim até 2030? Você acredita que ele será o goleiro ideal para liderar o Vasco nos próximos anos ou prefere ver oportunidades para outros nomes? Acha que a multa rescisória de 10 milhões de euros é justa para proteger o clube? Já sobre Paulo Henrique Ganso, qual é a sua opinião sobre o possível retorno ao time de Fernando Diniz? Acha que ele ainda pode render no nível esperado ou seria uma aposta arriscada? Como avalia a rivalidade entre Vasco e Fluminense nessa negociação? Você acredita que o Vasco conseguirá convencer o Flu a liberar o meia? E por fim, o que você pensa sobre a negociação de Cauã Paixão com o Leixões? Acha que o Vasco deveria ter dado mais chances ao jogador ou a venda foi a melhor decisão? Como avalia a estratégia de manter parte dos direitos econômicos para futuras valorizações? Você acredita que Cauã pode ser um sucesso em Portugal? Agora, falando de Lloyd Augusto, qual é a sua expectativa para o retorno do atacante ao elenco? Acha que ele pode resolver os problemas ofensivos do Vasco ou ainda precisa de tempo para readquirir ritmo de jogo? Como vê o apoio dado pelo clube durante seu período fora? Você acredita que Lloyd pode ser decisivo no clássico contra o Botafogo? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o Gigante da Colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos?
Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.